Hoje, quando o ministro da Justiça estava dizendo que tem 33 lugares para fazer comício lá em Brasília, mas todo lugar que as pessoas querem fazer comício não pode. Então não adianta ter 33 lugares, porque na verdade quando se quis fazer o Direta Já, ninguém perguntou onde era o lugar para fazer. A gente saiu pelas praças, pelas ruas e fez isso. Este foi Belmiro Siqueira, um homem à frente do seu tempo. Que sempre buscou o caminho certo e batalhou por anos por um ideal: a regulamentação da profissão de administrador. Após anos como profissional de carreira, em empresas de todo o país e brigando pelo reconhecimento do trabalho do administrador do Brasil, enfim, no dia 9 de setembro de 1965, Belmiro Siqueira teve seu sonho realizado, com a promulgação da Lei 4769. Dali para frente, surge o sistema CFA-CRAs, que só veio a crescer nos últimos 50 anos, chegando, finalmente, aos 27 estados brasileiros no ano de 2010, consolidando a cada dia a importância da ciência da administração para a sociedade brasileira. E hoje, 50 anos depois, todo o sistema e o sonho de Belmiro Siqueira se encontram reunidos para comemorar o Jubileu de Ouro da Administração, mostrando mais uma vez que juntos, os profissionais de administração se tornam cada dia mais fortes e vitais para o desenvolvimento do Brasil. Dizem que quando a gente pega uma barrinha de ouro e uma barrinha de prata, encosta uma na outra e leva ao microscópio eletrônico Philips para ver o que acontece, no meio da prata tem partículas de ouro e no meio do ouro tem partículas de prata. Mesmo se diz hoje em termos dos agrupamentos humanos. Quando a gente se fala, debate, conversa, dialoga, uns ficam perto do outro, um observa o outro, ou vice-versa, o eletrônico de um entra no eletrônico do outro. Então eu espero que o muito do ouro de vocês encha um pouquinho da minha prata. E espero que alguma partícula da minha prata acumule o ouro de vocês. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à 9ª solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira, uma homenagem do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro aos administradores e administradoras que há mais de 40 anos exerceram ou ainda exercem a profissão em diferentes áreas e contribuem com seu talento para a disseminação e valorização das ciências e da administração profissional em nosso país. A medalha Administrador Belmiro Siqueira foi instituída pela Resolução Normativa número 215, aprovada por unanimidade pelo plenário do CRA-RJ em 19 de outubro de 2012. Registramos e agradecemos a presença dos nossos homenageados e também dos seus convidados, assim como os internautas que nos acompanham pela CRA-RJ Play. O administrador Leocir Dalpai, que é presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, não pôde estar presente neste evento, mas encaminhou seus cumprimentos aos homenageados e aos convidados aqui presentes, e nós vamos acompanhar agora. Boa noite a todos. Eu sou o administrador Leocir Dalpai e me encontro neste momento na cidade de Itaperuna, para onde me desloquei com o objetivo de proferir palestras relacionadas ao mês do administrador. E por esta razão, não poderei estar na presença dos senhores como gostaria, nesta noite em que o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro presta uma justa homenagem àqueles que labutam na profissão por mais de 40 anos. 40 anos é uma história profissional. A história de cada um de vocês se confunde com a história da profissão. Vocês iniciaram muito cedo, acreditaram nessa profissão e hoje o Conselho e eu particularmente
cumprimentamos a cada um e prestamos uma justa homenagem para aqueles que desempenham essa atividade profissional por tanto tempo e que, por certo, têm muita experiência profissional para transmitir e conhecimento para transmitir essas novas gerações de profissionais que estão chegando no mercado agora. Parabéns a cada um de vocês, recebam o meu carinho e minha admiração profissional. Apareço na outra ocasião, na outra oportunidade, para tomar um cafezinho com o seu presidente e que dessa maneira eu possa pegar um pouco da experiência de cada um. Felicidades e tenha uma noite memorável junto a seus colegas de trabalho e aos seus familiares. Boa noite a todos. E neste momento convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração e conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, para o seu pronunciamento. Muito boa noite a todos, é uma satisfação enorme estar aqui. Quando um colega que se forma agora, ele se recusa a se registrar no Conselho, dizendo assim, o que eu vou ganhar com isso? Ele está, em verdade, incorporando, traduzindo de forma muito concreta um processo que possa medrar de desagregação no seio da profissão. Ele não se pergunta o que eu posso oferecer à profissão e ao oferecer à profissão a organizações mais humanizadas, mais eficientes, mais consequentes, mais democratizadas, portanto, organizações que não discriminem o negro, que não discriminem a mulher, que não discriminem o portador de deficiência, o idoso, né? As opções diferenciadas de gênero, enfim, todas as formas de preconceito. Porque a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. A dignidade humana é uma questão de permissão social. A gente não se registra no Conselho porque estou me perguntando o que eu vou ganhar, quando devia ser exatamente o contrário. O que eu vou oferecer à minha profissão através do exercício profissional legal, correto, legitimado pela obrigatoriedade legal que é o registro no Conselho, trabalhando no mundo das organizações públicas ou particulares, das distintas formas, em diferentes níveis. Não importa o posto de trabalho, a sua visibilidade, mas importa que nesse cotidiano ele está construindo ou não organizações e uma sociedade mais democrática. Porque não há dúvida, a democracia é uma imposição necessária para a construção de sociedades mais humanizadas. Vivemos um risco nesse momento no mundo, e o Brasil em particular, né, sofre neste momento essa discussão, esse debate, essa preocupação. Portanto, o jovem, quando não se registra, ele está certamente incorporando esse processo de desagregação e contribuindo para que o apoliticismo, quer dizer, a forma de participação no processo político, se faça através da descrença, da desesperança, do desinteresse e do descaso. Quer dizer, a doença infantil da democracia certamente é o apoliticismo. Achar que todo mundo é igual, que todo mundo é do mesmo saco, tudo farinha do mesmo saco, não adianta, né? E isso vai construindo, né, quando a gente atira o processo de gestão da maneira pública, principalmente, mas também na sociedade das organizações privadas. A sarjeta, né, os cães piores, mais, né, terríveis, é que vão se exercer estas funções. Ontem eu estava vendo, por acaso, um programa na televisão, no Globo News, não sei se viram, já tivemos 2 ou 3 contatos sobre isso, e tinha lá um instituto que eu nunca tinha ouvido falar, na Globo News, nunca ouvi falar, é difícil porque a gente está no mundo da administração, alguém que está discutindo isso, um instituto, um mero desconhecido, dizendo as profissões que estavam em extinção e que iam acabar. A principal que ia acabar era a administração logo de cara, e logo, não sei se viram. Eu fiquei pensando aquilo, que, poxa, o ser humano, né, tem as circunstâncias. O Claude Lévi-Strauss diz que a natureza do homem é permanente e universal. Quer dizer, o homem no tempo e no espaço. O homem da caverna, o romano, o grego, o brasileiro hoje, o americano, no tempo e no espaço, ele tem a mesma natureza.
Essa é uma declaração interessante e importante, porque significa, né, que a gente tem que buscar as condições permanentes que caracterizam a natureza do homem. E essas condições é que nos fazem ser diferentes nesse processo. Eu sei que há muitos conceitos em relação a isso. Há outros autores, como Hobbes, né, Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem, o homem é o lobo do homem, né, sempre numa luta constante e permanente de uns contra os outros. A gente não tinha... Isso dá um tipo de situação. Tinha o Rousseau, do Bom Selvagem, né? Bom Selvagem de Rousseau, as pessoas nascem boas, né? A sociedade que os perverte. Então, logo que se inventou formas políticas, muito em moda ainda, pensamento do século XVIII, do século XIX, e que nós queremos fazer como válidos, hoje, no século XXI, nesses primeiros, né, nessa primeiro quartel do século XXI, como se eles fossem feitos ontem. Esses autores que pensaram isso, se ressuscitassem de repente, certamente não pensariam. Atualizariam os seus pensamentos. Mas reacionários, achando que são progressistas, querem dizer que aquelas circunstâncias, né, que o Bom Selvagem, que gerou a ditadura nazista, a ditadura comunista, situações as mais extremas no século XX, nos levassem às circunstâncias que nos remetem de novo que o homem é o lobo do homem. Não, que a natureza do homem é permanente e universal. A gente está hoje certamente encantado com os netinhos, né? Com nossos filhos, com os nossos netos, que nos encantam, que a gente pensa que eles são gênios, porque são melhores do que os outros. E a gente também achava, quando éramos pequenininhos, os nossos pais e os nossos avós nos achavam que também a gente era gênio, mas quando a gente pega o nosso netinho e diz para o bobinho discar um telefone de disco, discado, né? Ele fica que nem um débil mental, apertando no número ali, não consegue entender que ele só disca se ele rodar aquele. Né? Quando a gente pega a televisão é formidável. Pega uma televisão clássica, aquela bem antiga, né? E pede para ele passar o canal da televisão. Ele, em vez de pegar o seletor, que é tão simples, ele fica que nem um... A natureza do homem é permanente e universal. Como é que a gente aprende para que, enquanto ser humano, a gente possa desenvolver? E certamente uma das condições básicas é a condição de se dar. Como vocês, 40 anos de registro, tempo de retrospecto, de rever o que passou, de comemorar as vitórias importantes em diferentes posições, tipos de organizações diferentes, em posições circunstancialmente no topo, com muita visibilidade, menos no topo, no exercício da função, mas transformando essas organizações. Nós chegamos até aqui como o elemento coletivo da conquista permanente de todos nós. Mas quando a gente pensa, não são apenas os 40 anos. Quando a gente volta lá, né, no passado, muito passado, a gente saiu da caverna, não apenas, como dizia Aristóteles, né, que o homem é um animal social, ou Platão, que o homem é um animal político, mas é por causa do trabalho de grupo. Aí a gente saiu da caverna e chegamos aonde chegamos, pelo trabalho coletivo, quando as organizações hoje, muitas vezes, querem fragmentar o ego das pessoas, impondo circunstâncias absolutamente de opções individualistas. Mas é a capacidade do homem de se relacionar com o outro, né? De entender e compreender essas diferenças que nos fizeram sair da caverna, de andar até aqui, de chegarmos até aqui. Estamos melhorando, as circunstâncias são boas, mas temos ainda as dificuldades que nós temos. Portanto, essa homenagem do Prêmio Belmiro Siqueira, de 40 anos de registro, ele traduz muito do reconhecimento da profissão, de toda a comunidade profissional, o muito obrigado a vocês pelo muito que fizeram e continuam fazendo. Mais do que tudo ainda, pelo exemplo que vocês conferem àqueles que estão chegando agora. Né? Para que reportagens como essas, equivocadas a meu ver, porque se não tivesse a gestão, e não há dúvida que o problema brasileiro hoje é político, é econômico, é social. Né? É social porque emerge das massas abandonadas, é condições políticas pelo grau de desigualdade brutal que o país tem.
escandalosamente desigual, né? Mas ele é fundamentalmente, mercê disso tudo, perpassa a questão de gestão. Podemos até dizer que um bom indicador de desenvolvimento é o grau em que essa sociedade confere aos seus padrões de desempenho gerencial. O país melhor dirigido, melhor administrado, público e privado, tem melhores índices de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, enfim, de qualidade de vida, de menores desigualdades. Certamente, né, o nosso futuro não vai ser verde e amarelo pelo que nós estamos vendo aí. Mas também não vai ser vermelho. Ele está sendo louro, porque as primeiras sociedades que fizeram as reformas foram os louros dos países nórdicos. E fizeram a reforma agora, recentemente. A gente fala em reforma previdenciária. Ué, a Escandinávia fez a reforma previdenciária? Com quantos anos se aposenta lá? A gente fala que aqueles países são socialistas, mas tem o direito de propriedade lá? A gente fala que eles não fizeram a reforma de educação. Mas quem garante a educação hoje? Num país centrado na Europa. É só o Estado? Ou é também uma convivência, interlocução bastante com a iniciativa privada? Se vamos fazer essa mudança, é a gente mudar a administração pública principalmente, e a administração privada. Mário, aluno da Fundação, você é antes de mim, né? Eu sou em 68, eu estou falando. Um dia entrou para dar uma palestra no auditório da Fundação, tem alguns colegas aqui da Fundação, né? O professor Glaicon de Paiva. E ele disse assim, aquele cara era o ideólogo da direita. No livro do René Dreyfus, 1964, diz que aquele foi o ideólogo da Revolução de 64. O professor Glaicon de Paiva. E ele chegou, sentou ali e falou assim, meus filhos, o empresário brasileiro é um híbrido roedor. Aí terminou, tem a velocidade dos ratos e a coragem dos coelhos. Fiquei olhando aquilo, aí eu fiquei chocado. Como é que um cara da direita fala um negócio desse? Estamos falando em 68, hein? Aí a gente vê hoje, se a gente olhar a história do capitalismo brasileiro, a gente vai ver que aquele homem representante do pensamento à direita, conservador, liberal, certamente, claro, não era extrema-direita de forma nenhuma, mas era um liberal conservador, um pensamento de direita que estava dizendo aquilo que a gente olha que se o Marx tivesse que escrever o Capital hoje. E quando ele fala da aliança tática entre a burguesia e a classe operária contra o atraso que era a aristocracia rural, a gente vai ver que aquilo que ele analisou na Inglaterra e na Alemanha nada tem a ver com a história do capitalismo brasileiro. Por quê? Porque aqui a burguesia modernizante foi a transformação da aristocracia rural com o dinheiro dos bancos públicos. E toda vez que o Estado interveio, foi para matar os processos de iniciativa privada no Brasil. Bom, não preciso falar de Mauá, mas eu gosto de lembrar sempre do Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, que é um personagem fantástico, que foi o primeiro que explorou a usina de Paulo Afonso, que criou as circunstâncias na Cidade da Pedra, na cidade de Belmiro Gouveia, no interior das Alagoas, que tinha a melhor qualidade de vida do Brasil. Os campistas pensam que eram eles. Eles eram os segundos, porque o primeiro, falando para o Manel aqui, era Campos, sim, mas o primeiro era a Cidade da Pedra, que importava, que produzia fábrica com condições de qualidade de vida daqueles operariados e exportava para o mundo inteiro. E como é que acabou? O Delmiro Gouveia sendo assassinado e a sua fábrica. Primeiro ele deu uma guarda-churrada no vice-presidente da República, que queria autorização do Estado para ele explorar a usina de Volta Redonda, e eles não deram. Ele pegou e fez no peito. E a usina de Volta Redonda, quem quiser ver, está lá até hoje. Quem é da área elétrica sabe que está lá a usininha pequenininha que aquele empresário fez na virada do século XX, 19 para 20. E depois foi assassinado. O que aconteceu com Delmiro Gouveia?
A fábrica, ele foi assassinado e toda a indústria dele foi destruída e jogada nas margens do Rio São Francisco, onde estão até hoje lá as máquinas, todo o maquinário. E o que é a Cidade da Pedra? Ah, mudou o nome, chama-se Delmiro Gouveia. Uma cidade absolutamente pobre. Vejam as circunstâncias do Estado brasileiro que me fez, anos depois, refletir na frase de Glaucon de Paiva. É verdade que isso hoje não é a mesma coisa. O Glaucon certamente faria diferente, porque nós temos muita atividade empresarial, capitalista, legítima, que avança no país, legitimamente correndo o risco do seu próprio capital. Mas se a gente olhar toda a história, né, inclusive das privatizações recentes no Estado brasileiro, que precisa ser condenado, porque tão grave ou pior do que o monopólio público é o monopólio privado. Quando você ia ter 18 empresas de telecomunicações e tem 3, não eram 18? Quando a gente ia ter privatização do mundo siderúrgico, que pegou quem tinha uma empresinha siderúrgica que ficou super... Né? Não é, seu Benjamin Steinbrück? Não foi assim? Foi. Que acabou com a siderúrgica nacional? Em Volta Redonda? Ou quando uma fabriqueta pequenininha que tinha um frigoríficozinho em Goiás e com dinheiro público comprou 54 no mundo inteiro para dar emprego no estrangeiro com o nosso financiamento. Ou seria diferente do que está acontecendo agora com o Paraguai? Então o Brasil está se transformando em país subdesenvolvido à sua própria custa. A gente precisa interpretar isso. Vocês são protagonistas da história de uma construção importante, nas empresas em que tiveram, nas organizações em que estão, no trabalho em que realizam, mas no pensamento e no exemplo de dedicação. Não importa diferenças ideológicas, não importa, né? A gente tem que sempre buscar viva a diferença e viva a divergência. O que a gente tem que ter é a busca de encontro, de pontos de encontro nas nossas divergências. A gente vá e viva essa divergência. Porque senão não tem democracia. Infelizmente, estamos vivendo uma quadra histórica que isso não é possível. Né? O cara é de um grupo, não presta para nada. O cara é do outro, também não presta para nada. Então virou o processo social brasileiro, político, virou um fla-flu desvairado. Né? Pior do que isso. Né? Porque os fla-flu ainda convivem bem. Flamengo e Vasco, né? Flamengo e Corinthians. Né? Tá certo? E que ficou uma coisa realmente muito difícil, que nós vamos passar essa dificuldade, independente da opção eleitoral de cada um que estamos vivendo. Mas essa homenagem é uma homenagem modesta, simples, mas que o plenário do Conselho, em boa hora, já é a 9ª edição, nós fazemos isso 2 vezes por ano, não é isso? Então já tem alguns anos, 4 anos, né? Algumas pessoas já receberam, já estamos tendo, então vai fazendo 40 anos. O que é 40 anos de registro ininterrupto? Isso é um ato de doação. Enquanto muito de hoje se pergunta assim, o que eu vou ganhar? O que eu vou levar vantagem em tudo? A gente pensa que esta frase que foi, coitado do Gerson, jogador de futebol, né, que levou a fama de querer levar vantagem em tudo, mas a gente vê essas circunstâncias se repetindo. E quando a gente vê esse programa da Globo News, a gente fica preocupado, porque certamente o que eles não conseguem entender que, assim como nós mudamos na época da construção das pirâmides, nas formas construtivas, mas aquele era um problema gravíssimo e sério de engenharia para construir aquelas pirâmides, mas, acima de tudo, aquele era um problema de gestão fantástico. Como é que se mobilizou? Foram mobilizados recursos, pessoas, conhecimento, materiais, etc., para fazer maravilhas que nos encantam tantos séculos depois. Né? A mesma coisa, certamente, a administração, na 4ª Revolução, vai efetivamente saber se reciclar. Última questão que queria colocar para vocês é a nossa preocupação com isso, porque a nossa sociedade tem sido retardatária no pensamento estratégico. Historicamente, nós ficamos fora da Revolução Industrial do século XIX, em que pese termos um imperador genial, poliglota, culto, cientista, que gostava e foi o primeiro que pegou e entendeu o telefone do Graham Bell na Feira de Filadélfia.
Mas o Brasil, no século XIX, se tornou subdesenvolvido. Era do tamanho dos Estados Unidos em 1808, quando a família real chegou aqui, quando no final do século XIX, 1890, a gente era 20 vezes menor. Em renda per capita. Em dados econômicos, em desenvolvimento social, em analfabetismo, mas também em exploração do trabalho escravo. Trabalho escravo, exploração, foi ou ainda tem hoje. Trabalho indecente no Brasil ainda, que é terrível. A gente marca isso e que nós, em administração, temos que contemplar isso. O que está acontecendo agora? A gente pensa que o Estado vai resolver tudo. O Estado tem um papel fundamental. Qual é o novo papel do Estado nessa sociedade? É o mesmo papel que competia, né, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, e agora a gente está no século XXI. Qual é o novo papel do Estado brasileiro? A gente fica querendo tornar melhor aquilo que devia acabar. A gente fica querendo dar sangue a algo que devia parar de ser acionado. A gente que precisa querer parar de dar vida àquilo que precisa ser substituído. E aí o que precisa ser substituído são as ideias que vicejam no conjunto da sociedade brasileira. Porque a gente está com os países não morrem. Os países podem piorar os seus níveis de desenvolvimento, de justiça social com as suas populações. Mas as ideias brasileiras obsoletas em relação ao tempo, se teve um tempo que a gente teve contemporâneo da história, foi na Inconfidência Mineira. Na Inconfidência Mineira, o Brasil pensava à frente, naquele momento, contemporâneo com a Revolução Americana, contemporâneo com a Revolução Francesa e com um grande ciclo de desenvolvimento da Revolução Industrial da Alemanha e da Inglaterra. A gente esteve na frente. Foi abortado o processo. Quando é que a gente voltou a ter ideias modernas? A gente está em reboque. E no nosso campo, a gente torna como verdade que em administração nada se cria, tudo se copia. O que é realmente a obsolescência em si. A gente ensina inovação, ensina mudança, discute essas questões e diz que a administração tudo se copia. E a gente não troca, não avança. Portanto, jogando essas perplexidades em cima de vocês, nesse momento de festa, talvez não fosse nem tão adequado, mas, em verdade, o momento de crise, todo mundo diz, é também um momento de oportunidade. Vamos aprofundar a crise, sim. Mas a gente vai aprofundar essa crise e só vai sair dela com um elenco de ideias, de conceitos, que sejam contemporâneas do momento em que vivemos. Falamos tanto de liderança e nunca ensinamos tanto nas organizações os líderes a serem apenas gerentes, a repetir o que está no gibi. A gente fala tanto de trabalho em equipe e nunca se cobrou tanto do individualismo. A gente está falando tanto de modernização e estamos continuando com práticas, porque com práticas equivocadas, com cultura atrasada. O Brasil avança, ela é jovem, o Brasil avança à velocidade da luz, não o Brasil, o mundo, na tecnologia, mas tem práticas, mentalidade e cultura do tempo do carro de boi. Então há uma enorme defasagem entre o carro de boi, que a gente pratica no mundo das organizações, e a tecnologia de ponta que a gente usa. E a gente acha que essa tecnologia de ponta é a nossa realidade. Não, essa é a realidade tecnológica. Mas os valores, as relações, as crenças, as formas como as pessoas se relacionam com outras no mundo do trabalho é ainda a velocidade do carro de boi. É a tomada da consciência dessa defasagem que vai nos dar a compulsão e o impulso, a impulsão, melhor dizendo, para que a gente possa transformar essa realidade cultural, essa mentalidade, essas opções éticas atrasadas que nós temos para chegarmos a ser ideias que sejam mais próximas das tecnologias que nós temos a dispor do mundo, que pode transformar as organizações, mas que podem também fazer das pessoas escravo da máquina.
Portanto, eu queria trazer essa mensagem a vocês, cumprimentar a todos, especialmente as esposas, os maridos, os filhos, os netos, aquelas pessoas queridas, porque esses são os heróis da festa. Vocês só estão aqui, certamente, porque vocês tiveram ao lado de vocês famílias, amigos, pessoas queridas que te deram a sustentação de ter essa opção fundamental. E, no fim, ao cabo, vocês são o botão que aparece, mas é um botão que está na festa merecidamente. Parabéns e muito obrigado a todos. Agradecemos ao administrador Wagner Siqueira pelas suas palavras e convidamos à frente para receberem nossas homenagens os administradores Adilson Campos Alexandre, Aladim Ribeiro de Oliveira, Alexandre Pontes Labrea e a administradora Ana Luísa Barbosa da Costa Veiga. Eles receberão suas honrarias das mãos do administrador Manuel Francisco de Oliveira, que é conselheiro do CRA-RJ. Convidamos também os administradores Augusto César Lemos Osório, César Pinto Rodrigues da Silva, Cleucio Lantman, a administradora Esmeralda Fernanda Martinho Senhorinho e também o administrador Firmino Souza Carneiro. Que receberão as suas homenagens, as suas honrarias das mãos da administradora Mara Biasi, conselheira e coordenadora adjunta da Comissão Especial de Gestão Pública do CRA-RJ. Para receberem as nossas homenagens também, convidamos os administradores Francisco Aldemir Rego, Heitor Linhares, Manuel Francisco de Oliveira e a administradora Mara Darcy Biasi Ferrari Pinto, que receberão as suas honrarias
das mãos do administrador Francisco de Jesus, coordenador da Comissão de Gestão Pública do CRA-RJ. Convidamos também para receberem as nossas homenagens o administrador Murilo Teixeira, por motivos de força maior, o administrador Murilo Teixeira não pôde estar presente. Então, dando sequência às nossas homenagens, convidamos o administrador Paulo Roberto de Sales. E quem fará a entrega da medalha é o administrador Wallace de Souza Vieira. Conselheiro e vice-presidente de Educação. Convidamos também o administrador Marineu dos Santos, Marineu dos Reis Santa Isabel. Também para receberem as nossas homenagens, convidamos os administradores Pedro Paulo Vasconcelos, Vanderlei Torres Bibar e o administrador Wallace de Souza Vieira. Eles receberão suas honrarias às mãos do administrador Firmino Souza Carneiro, membro da Comissão de Marketing do CRA-RJ. O administrador Firmino Souza Carneiro falará em nome dos homenageados deste dia. Firmino. Boa tarde, né? A gente, pelo menos eu, preciso dar uma parada para pensar o que falar. Eu estava sentado ali, o Aladim é testemunha, e Firmino, você podia falar pelo pessoal? Administrador não foge da raia, né? Aceita desafios. Então, vamos lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Leonardo, Francisco, conselheiros presentes e colegas de profissão, né? O nosso patrono, Belmiro, no início falou que ele queria distribuir ouro e prata a nós, né? Ouro nosso. Mas eu tenho certeza que ele distribuiu muito ouro para nós. Muitos. Se a gente ceder o nosso ouro para ele ou a prata, eu não tenho essa certeza. Mas com certeza o ouro dele se faz presente. Principalmente nessa sala. 40 anos de administração
40 anos na profissão não é para qualquer profissão. Não reparem, não é normal, tá? No dia que eu recebi o e-mail dizendo para eu estar presente, a minha cabeça rodou. Eu me lembrei que eu tinha cabelos pretos, né? O corpo já era assim, eu não tinha netos, e muitas coisas passaram. Principalmente um desafio. E uma coisa que veio na minha cabeça, que ficou plenamente aqui, e acredito que se vocês começarem a refletir, também chegam lá. Tudo que eu tive, tudo que eu tenho e tudo que eu terei é porque eu sou administrador. Tanto no lado profissional, quanto no lado afetivo, quanto no lado familiar. Para quem me conhece algumas vezes aqui, sabe que eu falo muito dos meus filhos, e se eles hoje têm uma carreira de futuro, são muito bem colocados, não precisam do pai, é porque o pai era administrador. Eu me lembro, e aí a gente vai falar do conselho, né, do CRA, eu me lembro que eu trabalhava numa estatal, regime militar, e o diretor de recursos humanos, ao sair, ao apagar das luzes, falou o seguinte: vê aí na empresa, 18 mil empregados no Rio de Janeiro, quem é administrador. Quem é administrador, não importa o cargo, transforma para administrador. Se não me falha a memória, éramos 70 pessoas graduadas em administração. Dessas 70, somente 5 foram aproveitadas. Não tinha tempo. Era uma semana, tinha que entregar e virava o cargo. Somente 5, porque eram os 5 que estavam registrados. Os outros, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que, graças a Deus, eu era um dos 5. Eu estou falando de um aumento salarial 5 vezes do que eu ganhava. E os outros também. E ali começou a minha vida de administrador. E acredito que cada um de nós aqui tenha uma história para contar, né? E essas histórias, com certeza, se juntar num livro, não vai caber em 5 volumes. Vai precisar de muito mais volumes, tá? Que, antes de mais nada, somos administradores e somos vencedores. 40 anos é uma vitória, que não se encerra. Pode estar até começando. E essa parte, né, tudo isso que aconteceu, tem algo por trás, chamado CRA. Se não é um CRA, se não é um conselho que fizesse as suas funções, um conselho atuante, nós não, de repente, não estaríamos nem com essa idade. Um conselho que continua atuante, né, pessoal? Então, eu quero agradecer em nome de vocês. Eu não sei qual foi a escolha, fui pego de surpresa, mas com certeza, não tenha dúvida, é muito gratificante, muito, muito gratificante. E deixar aqui uma palavra para nós, né? Sucesso. Uma coisa é certa, vitoriosos nós já somos. Não tenho dúvida, tá? Não estou falando do Firmino, não. Estou falando em nome de todos vocês. 40 anos é uma vitória. E, além disso, além da vitória, o orgulho que a gente passa para os nossos filhos, os exemplos que a gente passa, aí vamos falar dos pequenininhos, que são os nossos netos. Tá, gente? Obrigado. E estamos aí, né? TMJ, como falam, né? Estamos juntos. Um abraço, gente. Agradecemos ao administrador Firmino Souza Carneiro pelas suas palavras. Parabenizamos a todos os homenageados e homenageadas e, neste momento, faremos uma entrega especial. Este é um momento de homenagem e agradecimento a um administrador que nos deixou recentemente.
Para receber a medalha Administrador Belmiro Siqueira, em nome do administrador Abílio Tomás de Freitas, ex-presidente do CRA-RJ e nosso ouvidor, convidamos sua família a estar aqui à frente, a sua esposa, senhora Maria Inês Aguiar de Freitas, suas filhas Inês Aguiar de Freitas e Márcia Cortez, a neta Rafaela Cortez e os genros Sérgio Chaves e Edson Cortez. Para fazer a entrega da medalha, chamamos ao palco o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Convidamos Inês Aguiar de Freitas, filha de Abílio Tomás de Freitas, para o seu pronunciamento. Eu gostaria muito de agradecer a todos aqui presentes, em especial ao Dr. Wagner, que acompanhou o meu pai em toda a trajetória dele dentro do Conselho, que o meu pai tinha tanto orgulho desse Conselho, era a casa dele e era uma alegria para ele estar aqui. Ele trocava isso aqui por tudo, por viajar com a gente, por estar de férias. E hoje eu queria deixar uma palavra que eu considero assim, foi a última expressão do meu pai como Abílio, e que a gente tem lembrança. É que ele estava no hospital já nos últimos dias de vida, ele às vezes ia e voltava, né, em termos mentais, quando uma enfermeira entrou no quarto e perguntou a ele assim: doutor Abílio, que dia é hoje para fazer testes, né? Aí ele olhou para ela e falou assim: eu não sei que dia é hoje, eu só sei que vai ser um bom dia. Então, esse era o espírito do meu pai, que ele então... hoje é um bom dia para nós, apesar de nós estarmos aqui sofrendo muito ainda, 2 meses só se passaram, para nós hoje ele nos deu um bom dia, de onde ele estiver. E agradeço, então, a todos os presentes, que ele sirva sempre de exemplo com o otimismo que ele tinha, com a alegria e com o orgulho de ser administrador. Porque quando entravam no quarto toda manhã e perguntavam qual a sua profissão, ele não dizia advogado, ele dizia assim: eu sou um administrador. Tá? Então, muito obrigada a todos vocês presentes pela homenagem, por tudo. Boa tarde. Abílio Tomás de Freitas é um nome marcado na história da administração. Registrado desde 1978, atuou ativamente no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro a partir de 1988. Foi presidente e conselheiro do CRA-RJ por 16 anos e atualmente era o nosso ouvidor. Foi homenageado com seu nome no plenário do CRA-RJ, localizado no 6º andar, aqui do prédio Belmiro Siqueira. Ele nos deixou, mas o seu legado de trabalho e luta pelos profissionais da administração ficará para sempre. E agora nós vamos ouvi-lo. Só aconteceram coisas boas durante toda essa vida profissional. Eu comecei numa multinacional,
onde fiquei 39 anos. Foi na General Electric do Brasil. A Gilda me chamou para vir aqui para ir ao conselho, que ela queria conversar comigo. E então ela me disse assim: você não quer nos ajudar nesses congressos? Eu tinha uma certa facilidade do jornal O Globo, então você não quer nos ajudar em tudo que a gente faz? Eu disse: venho, e vim para o... Foi assim que eu conheci a Gilda e comecei a frequentar o conselho. A razão dessa solenidade hoje, né? Ela tem um sentido muito especial. É homenagear um companheiro que nós vamos conversar sobre ele aqui, que é o Abílio Tomás de Freitas. Eu pediria então ao Abílio primeiro que descerrasse aqui. E depois a outra placa. Isso não houve divergência. Será que o nome do... Não houve. Ao contrário, a ter essa proposta, a adesão foi absoluta, total e restrita de todos. Por quê? Porque você representa exatamente isso que todos disseram. Você é o nosso herói. Eu repito, o herói é aquele que quer ser aquilo que ele é exatamente. Muito obrigado. Sinto isso, agradeço muitíssimo mesmo. Eu estaria aqui a noite toda falando sobre os casos que nós tivemos e momentos difíceis, de dúvidas, de nós chorarmos juntos, né, Wagner? É verdade. Tem horas muito difíceis, mas compensou. Faria tudo outra vez. Para prestar as nossas homenagens e nos falar sobre o legado do administrador Abílio Tomás de Freitas, chamamos ao palco o administrador Wallace de Souza Vieira, conselheiro e vice-presidente de Educação do CRA-RJ. Bem, uma boa tarde a todos. Eu quero dizer que é um momento de muita emoção para mim e para todos falar de uma pessoa tão especial, tão importante para a categoria, tão importante para a profissão, tão importante para os colaboradores internos e particularmente para mim, seu amigo, seu admirador. Eu não sei se vou chegar ao fim. Eu queria, como palavras seguintes, cumprimentar a família de Abílio Tomás de Freitas, aqui presente, na figura de Dona Maria Inês Aguiar Freitas, Inês, suas filhas Inês, Márcia, sua netinha e filha de Márcia, Edson, Rafaela, seus genros Edson e Sérgio. E também cumprimentar o Conselho pela permanente atitude de celebração e preservação da memória, contrariando alguns, Wagner, nossos líderes, né? A preservação da memória de nossos líderes, nossos heróis, né? De nossos heróis. E, dentre eles, Belmiro, Gilda Nunes, Abílio, por todos reconhecidos, né? E os homenageados de hoje, por todos reconhecidos pela manifesta atividade no mundo da administração, ao escreverem em sua trajetória profissional uma página e muito linda de sua vida pessoal, profissional, acadêmica,
corporativa em favor da disseminação da ciência da administração e da valorização da profissão. Quando eu ouvia, né, e via a solenidade que se transcorria, eu imaginava o filme que passava na cabeça de cada um dos homenageados, que, se exibido, seria certamente uma rememoração da mais significante contribuição de cada qual para a consolidação e maturação da profissão nesses 53 anos de regulamentação profissional. Falar, então, de Abílio é falar de dignidade, é falar de valores morais e éticos, onde ele foi incontestavelmente um modelo e um exemplo dessa dignidade, de valores e princípios morais associados à moral e ética. É lugar comum dizer-se que, quando morre uma pessoa, um amigo, nós também morremos um pouco com esse amigo. Mas também o reverso é verdade. Nós nascemos, nós nos inventamos, nós vivemos com a morte desse amigo, quando ele é cheio de valores, atitudes, em suma, desse legado tão importante que fica não só para a família, mas fica também para os amigos, para os seus admiradores. Eu fico imaginando, né, a trajetória do Abílio numa multinacional. Ele fez a carreira toda numa multinacional americana, onde a ética de trabalho era contrariamente oposta à ética do Abílio. A ética do Abílio, auxiliado por sua família, ele venceu a ética do trabalho perversa numa carreira brilhante que durou 39 anos na General Electric Motors, né? General Electric, né? Então, ele venceu, Abílio venceu valores perversos de uma instituição americana. E contou com a família. Sem a família, sem os filhos, sem os genros, que eu sei que eram como filhos para ele, né, ele não teria vencido esse desafio. Mas Abílio também, além desse legado, eu perguntaria, que legado mais fantástico Abílio deixou do que este? Mas ele também, no mundo corporativo, ele, por exemplo, ele foi o líder e inspirador da criação da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos. A ABRH hoje, que é uma instituição multidisciplinar, nela estão administradores, psicólogos, sociólogos, enfim, todas as profissões da área humana. Essa ABRH hoje atingiu um status nacional e reconhecimento internacional. Se for falar da vida do Abílio, realmente, da importância dele para a categoria, da importância dele para o profissional de administração, da importância dele para esse universo que nós estamos falando, o Abílio vive. Ele vive no inconsciente institucional e no coração e na mente dos colaboradores internos do CRA. Ele sempre tinha uma palavra, né, de conforto e de esperança para esse pessoal interno da casa, que a ele recorria, pedindo uma orientação, um aconselhamento, né? Ele sempre tinha uma palavra
de conforto, de esperança. Ele sempre tinha uma palavra para levantar, né, o astral da pessoa. Ele sempre tinha um jeito todo especial. Ele era muito especial, né? Era muito intimista. Ele sempre tinha esse jeito de chegar à pessoa e levantar a autoestima da pessoa. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito emocionado e, às vezes, a emoção atrapalha até o raciocínio lógico da gente. Mas o que eu posso fazer? Eu sou humano e admirador de uma pessoa como a Abílio. Estou contaminado positivamente. Obrigado. Em suma, eu pediria um minuto de silêncio, que todos ficassem de pé, para homenagear essa figura tão significativa, tão importante. O administrador Abílio Tomás de Freitas vive. Administrador Abílio Tomás de Freitas, presente. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao administrador Wallace de Souza Vieira pelas suas palavras e, parabenizando os nossos homenageados, agradecemos aos presentes e aos internautas que nos acompanharam ao vivo nesta 9ª solenidade de entrega da medalha Administrador Belmiro Siqueira. A todos, uma boa tarde.